Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. É com grande alegria que a gente aceitou o convite do nosso Centro Espírita Fonte Viva, aqui na cidade do Juazeiro, para tratar do tema relacionado às penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Que a paz do Mestre Jesus possa encontrar guarida em nossos corações, nos fortalecer para a gente poder seguir nessa caminhada com bom ânimo, para que a gente possa tentar fazer o nosso melhor e assim ter a certeza de que o nosso Criador nunca nos desampara e nunca nos deixam sozinhos para seguir nessa caminhada, e assim gratas somos pelo exemplo vívido do Mestre Jesus, fortalecendo a cada dia mais nossa esperança e nossa fé em um amanhã melhor. Para a gente poder tratar desse tema, é preciso localizá-lo dentro do Livro dos Espíritos, que agora, no mês de abril, no dia 18, mais precisamente, ele completou 164 anos do seu lançamento. Agradecendo imensamente pelo trabalho que Kardec teve de, a partir do auxílio que recebeu da espiritualidade, poder organizar a doutrina espírita, né, a partir do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E o Livro dos Espíritos, ele está estruturado em 4 partes. Kardec, assim, o dividiu. A primeira parte, que é o livro 1, cuida das causas primárias de Deus, do surgimento do universo, do surgimento das coisas. A segunda parte trata do mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, né? Que Kardec vem abordar a questão do espírito, a formação, o perispírito, a interação do plano espiritual com o plano material. A terceira parte, Kardec traz as leis morais e ele vai desenvolver todo um raciocínio de quais são essas leis, como elas interagem, como elas atuam perante as criaturas. E na quarta e última parte, Kardec vem trazer esperanças e consolações. E nessas esperanças e consolações, ele aborda as penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. A abordagem que Kardec faz nessa quarta parte do Livro dos Espíritos, ele divide então nesses 2 capítulos. O capítulo 1 do livro 4, quarto, Kardec vai tratar dessas penas e gozos terrenos. Antes, porém, a gente precisa esclarecer que essas esperanças e consolações, mais posteriormente, em 1º de agosto de 1865, Kardec teve a oportunidade de fazer um melhor detalhamento, de fazer um melhor aprofundamento com o lançamento do livro O Céu e o Inferno, que é também intitulado A Justiça Divina. Então, nesse livro O Céu e o Inferno, Kardec teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais essas penas e esses gozos terrenos e futuros a partir da justiça divina. Mas aqui a gente vai se ater, então, ao livro 4 do Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda essas esperanças e essas consolações, e ele desmembra esse livro 4 em 2 partes, que é o capítulo 1, das penas e gozos terrenos, e o capítulo 2, que ele vai tratar das penas e gozos futuros. Ele inicia esse capítulo 1 do livro 4 perguntando à espiritualidade se na Terra seria possível o ser humano gozar de uma felicidade absoluta. E lá nesse subtítulo ele trata da felicidade e infelicidade relativas, né? Então, na questão 920, Kardec pergunta à espiritualidade se na Terra haveria a possibilidade de o homem gozar de uma felicidade completa. E a resposta da espiritualidade vem esclarecer que não seria possível essa felicidade completa, porque a Terra é um planeta de provas e expiação. Mas caberia ao homem tentar amenizar
essas dificuldades o máximo possível e tentar ser feliz também o máximo que suas possibilidades lhe franqueiam e lhe permite. Daí que Kardec vem trazer o subtítulo para essa parte inicial desse capítulo 1 de felicidade ou infelicidade relativas, né? Está dentro da esfera de atuação do homem ser feliz tanto quanto seja possível, mesmo estando em um planeta de provas e expiação. E o que é que a gente pode entender, né, desse planeta de provas e expiação? É por isso que se diz que a Terra é um grande educandário, é uma grande escola. A gente vai para a escola quando é pequeno, quando é adolescente, quando é adulto, ou em qualquer fase da vida, com a intenção de aprender e ter esse aprendizado testado. Daí que são feitas as avaliações e as provas que a gente passa, né? Então a Terra também serve para isso. Como fomos criados simples e ignorantes, passando por todos os estágios da criação, do mineral até o reino nominal, do reino nominal até a angelitude, o conhecimento, o burilamento do ser, os patamares da sua evolução exigem que ele vá galgando esse desenvolvimento passo a passo, tempo a tempo, e que para isso ele passe por experiências que o testem, que o avaliem, para saber se ele está apto a seguir para um novo degrau na escala evolutiva, para saber se ele está apto a seguir, né, nessa jornada da criação. Então, as provas servem para isso, para testar qual o nosso estágio evolutivo, né? O quanto a gente já conseguiu evoluir. E a gente não pode esquecer que, como criaturas imortais, trazemos lá no nosso corpo mental, que funcionaria como a conta corrente do espírito, por assim dizer, porque ele registra todas as experiências que a gente já teve, da individualização do princípio inteligente até a nossa angelitude, a nossa perfeição, fica tudo registrado nesse corpo mental. Então, ele vai armazenando essas experiências e vai avaliando. Então, as provas, né, as avaliações, serviriam para isso, para testar qual a correspondência no nosso grau evolutivo. Porque a partir desse grau evolutivo, a gente pode se habilitar a ingressar a novas séries, tal como acontece na escola tradicional, que independente da idade, né, a criança, o adolescente ou o adulto, podem se capacitar e se habilitar a ingressar em novas séries, a ingressar em novos aprendizados. Então, a prova serviria para isso. E a expiação estaria relacionada a quê? Da mesma forma que a gente armazena na nossa conta corrente espiritual as experiências passadas e nem sempre a gente consegue êxito, isso também fica registrado, né? Então, os desequilíbrios que a gente provoca, os danos que a gente provoca, os prejuízos que a gente provoca ficam armazenados nessa conta corrente espiritual. E pela justiça divina, associado à bondade de Deus, a gente tem a possibilidade de, na mesma existência ou em outras existências seguintes, a gente poder reparar esse equívoco e restaurar esse desequilíbrio. Então, a expiação, ela vem a servir como uma punição. No livro Céu e o Inferno, Kardec tem a oportunidade de desdobrar um pouquinho mais essa questão da expiação, e ele vai dizer que o restauro desse equilíbrio que foi quebrado pelo nosso erro, ele passa por 3 fases. Primeiro seria o arrependimento, segundo seria a expiação através desse sofrimento, e a terceira fase, que culmina com esse equilíbrio restaurado, seria a reparação dos nossos erros. Então, assim, a gente não fica só no arrependimento, a gente não fica só na expiação, e a gente tem que conseguir chegar, alcançar a essa reparação. É daí que no Espiritismo a gente tem esse esclarecimento de como podemos reparar as nossas falhas, os nossos equívocos, de o quão danoso é quando a gente se coloca numa posição de culpado, porque a culpa
nos apregou ao passado e não nos permite dar início a esse start, né, de reparação. Kardec pergunta então a espiritualidade. Ok, na Terra não é possível ter uma completa felicidade, mas dentro do possível, dentro dessa felicidade relativa, qual seria o critério, né, para atingir essa felicidade? E a espiritualidade, na questão 922, vem esclarecer e lá distingue que o ser humano, por ser complexo, ele tem um aspecto material e tem o aspecto moral. Então, do aspecto material, a espiritualidade esclarece que essa felicidade relativa é atingida quando se tem a posse do necessário. Estamos encarnados em um corpo físico, em um corpo material, que precisa de alimento, que precisa de atividade, que precisa da luz do sol. Então, do ponto de vista material, a felicidade é atingida, é concretizada, quando temos a posse do que a espiritualidade intitula do necessário. A dificuldade vai ser a gente poder distinguir que necessário é esse, né? Porque cada criatura sente essas necessidades materiais de uma forma bem sua e bem peculiar. Mas associado a essa questão da vida material, a espiritualidade traz as necessidades da vida moral, que são mais sutis, mas nem por isso deixam de ser mais profundas. E a espiritualidade esclarece que, do ponto de vista da vida moral, a felicidade se faz possível, essa felicidade se faz relativa, quando a gente segue com a consciência tranquila e a gente desenvolve essa fé no futuro. Tendo a compreensão que somos seres complexos, que temos o aspecto material e o aspecto espiritual, o aspecto moral, a gente é desafiado nessas provas a desenvolver esses dois aspectos. A dificuldade que a gente encontra do aspecto material é justamente a partir do bom senso distinguir o que é o necessário do que é o supérfluo, o que é imprescindível para ter uma existência digna, minimamente, e daquilo que descamba, né? Daquilo que sai do que é necessário. Sobre esse aspecto, a gente traz para reflexão os ensinamentos que Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, nos convida, nos chama, no livro Jesus e Atualidade. No último capítulo desse livro, Joana vem abordar Jesus e inimigos. Joana ela traz uma abordagem totalmente inusitada e inovadora, porque quando a gente pensa de Jesus e inimigos, a gente já vai logo refletindo acerca da importância do perdão, acerca da necessidade de a gente conviver sem direcionar nossas energias para a vingança, né, para a desforra, quando na verdade Joana, da perspectiva que ela traz nesse último capítulo de Jesus e Inimigos, ela vem dizer que os inimigos da humanidade, os maiores inimigos, os mais vorazes inimigos da humanidade, não são os inimigos externos, como a gente agora vem passando pela pandemia, né? O maior inimigo a ser enfrentado agora pela humanidade não seria esse vírus do coronavírus, não seria a fome, não seria a crise econômica. Joana ela vem trazer uma abordagem voltada ao autoconhecimento, ao autodescobrimento. Ela vem dizer que os maiores inimigos a serem enfrentados são os inimigos interiores, são as nossas mazelas, são os nossos equívocos, que são potencializados pelo orgulho e pelo egoísmo. E o que isso tem a ver com a vida material, né? Nesse capítulo, Joana vem trazer que o consumismo, ele desumaniza as criaturas, que o ser humano vive tão aferrado a essa necessidade do material que ele se desumaniza. E a partir dessa desumanização, ele esquece que foi criado a imagem e semelhança
para tentar ser feliz da maior forma possível. Então, assim, quando a gente se apega a essas exigências materiais e a gente descamba do necessário e do supérfluo, a gente entra nesse consumismo selvagem, a gente descamba para tentar ter a posse de todos os bens materiais, acreditando que esses bens materiais vão suprir os vazios que a gente traz do ponto de vista moral. E Joana esclarece que o consumismo só desumaniza as criaturas, só desumaniza, que o consumismo desenfreado retira a individualização de cada criatura. Então, assim, quando você envereda por esse consumismo, você passa a sua vida tentando ter a melhor casa possível, tentando ter o melhor carro possível, tentando ter a melhor roupa possível, e às vezes, no mais das vezes, você nem tem essa necessidade de ter esse melhor bem, esse bem que custa dinheiros e rodo de tudo que você precisa trabalhar, mas como a gente entra nesse automático, como a gente envereda nesse inconsciente coletivo, que fica tentando ter a posse do ouro, né? Ter a posse das riquezas, a gente esquece a nossa essência, a gente esquece a nossa individualidade, e por isso Joana diz que a gente se desumaniza. E o remédio para isso seria tentar seguir os passos do Mestre Jesus, que ele se mostrava da forma mais humana possível através da sua realeza divina. Às vezes parece um contrassenso, né? Como é que o Cristo poderia ser divino e humano ao mesmo tempo? E Joana vem esclarecer justamente isso. A divindade de Jesus estava em ser humano o máximo possível, porque ele sabia das necessidades dos seres e ele identificava o ponto nevrálgico de cada criatura que assim o procurava para ser consolada ou ser esclarecida. Então, assim, a realeza do Cristo, ela se revelava por sua humanidade, e daí Joana nos convida que a gente tente fugir desses consumismos desenfreados, desses modismos, desse mesmismo, e que a gente pare para refletir qual é o nosso necessário e qual é o nosso supérfluo. Então, os inimigos a serem combatidos, como Joana vem trazendo, não são os inimigos exteriores, não são os inimigos externos, como agora a gente vem passando pela pandemia. O inimigo a ser combatido não é o coronavírus, não é a crise econômica, não é a falta, né, dos recursos materiais. Na verdade, o inimigo a ser combatido é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é a nossa falta de solidariedade, é a nossa falta de fraternidade, porque a partir disso, quando a gente identifica a nossa potencialidade, quando a gente se acha merecedor de receber as graças divinas, de receber as graças do alto, e a gente se sente na obrigação de auxiliar aqueles que também precisam, a gente combate esses inimigos interiores e a gente ameniza e suaviza as dores do outro. Então, é esse o convite que Joana nos faz para que a gente identifique quais são as nossas reais necessidades, não entre, não enverede para esse consumismo selvagem nem desenfreado, e que a gente possa desenvolver a nossa humanidade como Cristo bem exemplificou. Da perspectiva ainda da vida material, Haroldo Dutra Dias, ele nas suas palestras, lives, no livro Despertar Nossos Desafios na Transição Planetária, ele vem esclarecer que estando encarnados, nós estamos sujeitos ao que ele diz que são as vicissitudes da vida material. E essas vicissitudes ele exemplifica como o envelhecimento. Então, assim, do dia em que a gente nasce até o dia do nosso desencarne, a gente já começa a envelhecer, a gente já começa nesse processo de velhice. Então, a velhice seria uma dessas vicissitudes da vida material. A enfermidade, a doença, que é típica, né, do nosso planeta, que existem doenças que a gente desconhece e assolam o mundo. Então, seria uma das vicissitudes da vida material. E um outro exemplo que Haroldo traz dessas vicissitudes é a própria morte física, né? Então, essas vicissitudes servem para que, estando nós em um planeta de provas,
possamos a partir dela desenvolver os nossos valores, possamos a partir dela desenvolver as nossas potencialidades dentro da fragilidade que é a vida material. Se diz muito na doutrina espírita que o espírito encarnado é como se ele estivesse aprisionado dentro desse corpo orgânico que é limitado. Se a gente passar 7 dias sem tomar água ou 30 dias sem comer, em média, a gente desencarna. É o que Haroldo vem dizer isso, é a fragilidade dessa vida material. E isso nos convida que a gente tenha a perspectiva de que não somos um corpo que tem espírito. Somos, na verdade, o contrário. O espírito que momentaneamente estamos revestidos de um corpo carnal. E isso faz a total diferença. Por quê? Da perspectiva da morte, perdendo o corpo físico, o espírito não desaparece. Ele continua na sua roupagem mais sutil. E é essa reflexão que eu trago a respeito da vida moral. Quando temos a perspectiva que somos criaturas imortais, que momentaneamente, nessa reencarnação, estamos transvestidos de um corpo físico, passaremos pelas vicissitudes da vida material, mas quando a gente tem essa consciência tranquila de que fez todo o bem que podia, de que não fez o mal, de que tentou ajudar de alguma forma, a gente inicia essa fé no futuro, porque a gente sabe que a vida não vai terminar com a morte do corpo físico. Então a gente não precisa cair em desespero quando morre um ente querido. Não significa dizer que a gente não vai sentir saudade, não significa dizer que a gente não vai querer ter novos momentos ou lembrar das experiências que teve com aquele que faleceu, mas é a gente ter a compreensão de que com a morte do ente querido a gente não vai ficar desamparado e a gente não vai deixar de revê-lo em uma nova oportunidade. Até porque também quando nós desencarnarmos, pelas nossas afinidades, poderemos reencontrar aqueles que nos são afins, mas poderemos também nos reencontrar com aqueles que se intitulam os nossos credores, porque a gente se equivoca e a gente erra. Então, assim, a nossa consciência tranquila está justamente nisso. Tentar não fazer o mal e tentar sair dessa posição de inação, porque o Cristo nos convida a fazer o máximo de bem possível. Ele exemplifica muito bem isso na parábola dos talentos, né? Quando a gente pega a nossa potencialidade e em vez da gente desenvolvê-la, a gente enterra, acreditando que vai protegê-la, quando na verdade a gente está assumindo uma atitude omissiva e deixando de colocar em prática e deixando de dar uma utilidade à potencialidade que trazemos em nosso ser. Então, a consciência tranquila, ela vem exemplificada nessa parábola dos talentos, quando a gente não enterra o nosso talento, quando a gente tenta fazer com que esse talento seja utilizado da melhor forma possível. E, às vezes, isso envolve riscos, mas daí entra a fé no futuro, da gente saber que não estamos sós nem desamparados e que tudo no universo tem um propósito, tem uma finalidade. Então, essas penas e esses gozos terrenos têm a ver com a perspectiva que a gente assume, de se achar só do ponto de vista da matéria. Então, a gente com certeza vai sofrer, porque a matéria se desgasta, se deteriora, ou de a gente tentar superar esse estágio da matéria e ingressar também, mesmo estando em um plano material, mas em uma vida moral. E essa vida moral, ela vai se aperfeiçoar, ela vai seguir a partir da perspectiva que a gente tente ter essa consciência tranquila, não fazendo mal e compreendendo que seja esse mal e tentando fazer todo o bem possível, porque a partir disso se descortina essa fé no futuro, se descortina a possibilidade de a gente seguir adiante de uma forma mais leve, mais tranquila. E daí calha a gente abordar o peso que traz aqueles que, por medo, por solidão, por falta de acolhimento, por falta de auxílio ou de compreensão, dão cabo à própria vida e se suicidam.
Imagine o peso da criatura quando chega no plano espiritual, sabendo que ele não morreu, que ele deu cabo ao corpo físico, mas que no plano espiritual os sentidos afloram e se intensificam. Então, as dores morais que ele trazia vão ser muito mais potencializadas, vão ser muito mais acirradas, serão muito mais dolorosas e de muito mais difícil trato. Essa é a abordagem das penas e gozos terrenos. Mas que Kardec ele recapitula essa abordagem quando ele vai lá para o segundo capítulo e ele traz o encadeamento da compreensão das penas e gozos futuros, porque nossa vida ela é um contínuo, né? Ela não tem essa interrupção. Então Kardec, seguindo essa falta de interrupção, aborda as consequências de termos uma vida só material ou de termos uma vida moral deficitária e quais serão as consequências disso na vida futura. E Kardec inicia esse capítulo 2º do livro 4º com a compreensão de que o nada não existe. Então ele vem a acabar com as esperanças dos materialistas, né, que com a morte do corpo físico partiríamos para o nada, porque o nada não existe. No universo de tudo que a gente conhece até hoje da matéria, os estudiosos esclarecem que a gente só conhece 4% do que tem no universo, porque os outros 96% seriam o que os estudiosos chamam de energia escura. E a gente ainda não tem a menor ideia do que seja essa energia escura. Então, na questão 958, Kardec esclarece que o nada não existe. O nada representa a nossa ignorância de desconhecer o que seja aquela matéria, aquele estado, porque a gente ainda está nos primórdios, né, do conhecimento. Mas a partir desse desenvolvimento, a partir desse desenrolar, a gente vai tendo a compreensão de que o nada não existe. Então, assim, a morte do corpo físico não significa dizer uma não-vida. Na verdade, é uma vida em um plano mais sutil. E a vida nesse plano mais sutil, que seria a vida no mundo espiritual, ela vem associada à intuição do que passou, porque nossas experiências ficam registradas lá no nosso corpo mental, e esse registro, ele traz íncito as consequências dos desdobramentos a partir das escolhas que fazemos anteriormente. E daí, na questão 959, Kardec destaca isso, que a intuição do que passou descortina a perspectiva do que virá. Então, a depender da forma de vida que tivemos, ou só material, ou só moral, ou associada uma a outra, como conseguimos viver, isso vai descortinar a nossa vida futura. E aí traz a ideia de justiça, que é a justa medida, que é um dos atributos do nosso Criador, é um dos atributos de Deus. A imensa justiça associada à imensa e absoluta bondade. Então, conforme se viveu, vai se descortinar a vida futura. Kardec traz ainda a perspectiva de que os nossos equívocos, as nossas falhas, estão relacionadas ao descumprimento das leis morais que estamos sujeitos. Então, tendo a compreensão que o universo é regido por leis materiais que regem a matéria, mas também, principalmente, por leis morais que regem as relações entre os indivíduos, a perfeição divina criou essas leis que são imutáveis e são eternas, e a partir do momento que nós descumprimos uma dessas leis, fica registrada essa experiência no nosso campo mental, e esse descumprimento se projeta para o futuro a necessidade da gente expiar e da gente reparar e da gente restaurar esse equilíbrio. Então, a penalidade que sofreremos a partir do descumprimento dessas leis morais tem a ver com o próprio descumprimento em si. Pegando, por exemplo, se a gente descumpre
A lei de sociedade. O homem é um ser gregário por natureza, mas se a gente se rebela contra a vontade divina e a gente prefere voluntariamente viver o isolamento. Em uma vida futura, a gente pode ser obrigado, independente da nossa vontade, a viver nesse isolamento para a gente sentir a necessidade de estar em sociedade. Então, o mecanismo da providência divina faz com que, na vida futura, sintamos as penas de acordo com a falha que provocamos, e essa expiação está relacionada à falha também provocada. Só que esse capítulo é intitulado Esperanças e Consolações. Então, o Espiritismo vem trazer a perspectiva de que não existem penas eternas, que não existem castigos irremissíveis. E a mensagem de esperança é que o bem repara o mal, independente de qual seja a profundidade e a consequência desse mal. O bem restaura o mal. Como dizia o apóstolo Paulo, o bem cobre uma multidão de pecados. E ele, Paulo, foi um exemplo do vívido disso, porque dentro da sua impetuosidade, dentro da sua maneira enérgica de viver, ele perseguiu os cristãos e ele provocou a morte de muitos cristãos, mas quando ele teve a oportunidade de se deparar com um Cristo dentro de sua sublimidade, ele se arrependeu desses equívocos e ele voltou todas as suas forças e todas as suas energias para disseminar a mensagem da Boa Nova do Cristo. Então, assim, Paulo teve essa oportunidade de reparar todo o mal que ele fez com o bem e da forma mais autêntica que ele conseguiu, sendo ele mesmo, exemplificando a vida do Cristo dentro das possibilidades que ele trazia. Então, não existem penas nem castigos eternos. Essa compreensão do que seja eternidade, às vezes ela é metafórica, né? Porque quando a gente está no momento de dor, parece que aquela dor sempre esteve conosco. Então, é essa perspectiva que Kardec vem trazer. Não existem penas nem castigos eternos que não sejam irremissíveis, porque a bondade divina não permitiria compreender isso. E essa perspectiva, ela descortina que não existe o que se identifica de um inferno, né? Que, do ponto de vista do paganismo ou do cristianismo tradicional, o inferno seria um local físico, né, para a existência pela toda a eternidade dos condenados. Então, o Espiritismo vem discordar dessa perspectiva e identificar que tanto o céu quanto o paraíso ou o purgatório não são locais físicos, mas são compreensões, formulações morais que, a partir da perspectiva evolutiva das criaturas, que a partir da perspectiva do sentimento, que a partir da perspectiva da afinidade, podemos nós nos localizarmos em regiões que sejam de bem-estar, de paciência, de compleição, de serenidade, como seria o paraíso, ou podemos nos colocar em zonas trevosas de dor e de sofrimento, como seria o inferno. Mas isso são locais de perspectiva da moralidade, não são locais físicos e circunscritos. Então, não existe, sob a perspectiva do Espiritismo, os castigos que não podem ser reparados, que colocariam as pessoas nesse inferno eterno, porque, pela perspectiva da evolução, a partir da tomada de decisão e de consciência da criatura que se pré-ordena a ser uma nova criatura, uma nova perspectiva se descortina a partir dessa escolha dele, e ele pode sair dessas zonas trevosas de dor e sofrimento, construindo um amanhã a partir do trabalho diário de cada dia, a partir das escolhas presentes. Um exemplo que a gente traz dessa possibilidade de sair desse inferno para ingressar em um novo paraíso, André Luiz nos traz e nos brinda no livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que são os missionários.
Nos missionários tem um caso de reencarnação planejada que seria de Sigismundo. Sigismundo, em uma reencarnação anterior, ele assassinou Adelino, que seria o esposo de Raquel, com o intuito de ficar com Raquel. Então ele planejou o assassinato, executou o assassinato de Adelino. Só que ele não conseguiu ficar com Raquel, porque Raquel entrou no estado de perturbação, passou para o mundo das drogas e da prostituição e desencarnou de uma forma dolorosa. E Sigismundo, por conta dessa morte de Raquel, dessa morte abrupta, ele também pegou desgosto pela vida e ele se suicidou. Então, os três praticamente ingressaram nesse estado consciencial de dor e de sofrimento que seria um inferno, mas não permaneceram lá indefinidamente. Sigismundo, quando teve essa tomada de consciência no plano espiritual, tentou trabalhar no bem e o conseguiu de forma incessante, um dia de cada vez, com empenho, e a partir desse desenvolvimento dele no plano espiritual, ele ganhou créditos para uma nova reencarnação. E essa nova reencarnação, ela precisa se dar com o ajuste dos equívocos praticados no passado, que é como Haroldo Dutra, ele traz lá em seu livro Despertar Nossos Desafios na Transição Planetária, que a justiça divina, ela é restaurativa, que quando a gente quebra o equilíbrio da nossa existência dentro da família, a gente é recolocado posteriormente em uma nova existência nessa mesma família para a gente poder reparar esses equívocos que foram provocados. E esse é o exemplo de Sigismundo, como ele tirou a vida de Adelino e como ele provocou o desencarne de Raquel. Nessa nova existência, ele teve a oportunidade de nascer como filho de Adelino e de Raquel, para poder vivenciar e provar esse amor que agora ele teria que desenvolver pelos dois e reparar todo o mal e equívoco que ele cometeu no passado. Então, essa justiça divina, ela é restaurativa nesse sentido, ela possibilita, né, você reparar os erros, restaurando os equívocos, reparando os equívocos que foram provocados no passado. E para a gente finalizar, então, como Kardec intitula essa quarta parte de Esperanças e Consolações, na questão 1019, ele pergunta à espiritualidade se a Terra, algum dia, será o local do reinado do bem. E quem vem responder é o Espírito São Luís, e ele esclarece no sentido de que o bem reinará na Terra quando nela predominarem os bons espíritos, porque eles farão predominar o amor e a justiça. No livro Amanhecer de uma Nova Era, psicografia de Divaldo e ditado por Manuel Filomeno de Miranda, esclarece que o nosso planeta, desde a década de 70, já vem recebendo em reencarnações espíritos de outros planetas, de outras constelações, né, da constelação do Cocheiro, e que esses espíritos teriam uma depuração moral maior e aqui na Terra se encontrariam para auxiliar nessa transição planetária, para auxiliar nessa saída de plano de provas e expiação para um mundo em regeneração. Então, assim, a chegada desses espíritos vão auxiliar a essa mudança do patamar evolutivo do planeta. Mas a gente também, que já se encontra encarnado aqui na Terra, pode fazer a sua cota parte. Não precisa só ficar esperando de braços fechados que espíritos bons de outros orbes venham aqui habitar a Terra para que nela predominem os bons espíritos. Porque podemos tentar também nós alcançarmos esse patamar de bons espíritos através da tomada da nossa consciência, nos enxergarmos ainda criaturas imperfeitas e inacabadas, mas que somos perfectíveis e que podemos aprender com os nossos equívocos, aprender com os nossos erros. E daí, para exemplificar, eu trago a parábola do grão de mostarda.
quando Jesus vem dizer que o reino do céu é como um grão de mostarda, que ele é mínimo, franzino, pequenino, mas quando ele encontra a terra e ele desperta, ele se transforma na maior das verduras, e essa planta, essa verdura, pode se transformar numa árvore frondosa, a abrigar até os próprios pássaros e as aves do céu. Então, assim, a perspectiva que a gente tem que ter da mudança do planeta de provas e expiação para um mundo de regeneração é que também nós podemos ter esse grão de mostarda desenvolvido dentro do nosso interior, que a gente também pode, a partir da nossa contribuição, auxiliar que esse planeta seja melhor, mais depurado, dentro das nossas possibilidades. E para finalizar, eu trago a lição, uma mensagem intitulada Pronto Socorro, que Emmanuel está no livro Pronto Socorro. O título da mensagem é Paciência e Esperança, que Emmanuel vem exemplificar que a paciência é saber esperar. Então, associada à parábola do grão de mostarda, a nossa possibilidade é saber esperar que a partir das nossas ações o futuro vai se descortinar de uma forma melhor, porque é fruto do trabalho, é fruto das leis que regem o universo, mas que essa paciência de esperar não significa dizer que a gente tem que ficar de mãos paradas, ficar de braços abanando, não. A paciência é que a gente tem que fazer a nossa parte e esperar no tempo de Deus que a transformação virá. Então, a mensagem que Emmanuel nos traz é ter paciência, saber esperar, mas contribuindo nós para essa melhoria dentro das nossas possibilidades, dentro do grãozinho de mostarda que somos nós, tentando fazer diferente na nossa família, no nosso trabalho, no nosso centro espírita, nos nossos grupos sociais, tentando dentro das nossas forças levar mensagem de paz, de esperança e construindo um futuro melhor hoje, a partir das escolhas que fazemos hoje. Então, finalizando Kardec com essa abordagem das penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros, que ele intitula lá Esperanças e Consolações, o que eu trago para a gente refletir é isso, que a gente possa fazer germinar esse grãozinho de mostarda, que é a nossa fé interior, e ter paciência para que, sabendo que a partir das nossas escolhas, das nossas atitudes e das nossas ações, o futuro será melhor dentro do tempo que Deus assim designar. Assim, agradecemos ao Mestre Jesus por essa oportunidade bendita, agradecemos pelo dia de hoje, pelo alimento, pela família, pelo trabalho e pela oportunidade de fazer diferença no bem, Senhor. Fortalece o nosso ânimo, fortalece a nossa vontade para que possamos seguir adiante com o coração cheio de alegria e de fé. E assim, Mestre, permaneça conosco e sede por todos nós, hoje, agora e para todo sempre. Fiquem na paz, o Mestre Jesus. Um abraço caloroso em todos. Um abraço.